Saudações, sou Carlos Oliveira e você está no canal Pergunte ao Carlão. E no vídeo de hoje eu te faço uma pergunta. Afinal de contas, você vive toda a sua vida respeitando o tempo? Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o seu like e acompanhe com a gente esse vídeo. Como falei no início do vídeo, você vive respeitando o tempo? Essa é a temática para a nossa reflexão de hoje. Mas antes, eu gostaria de te apresentar os meus 3 livros que eu lancei recentemente e que com certeza pode agregar muito conhecimento a você. O primeiro livro que a gente tem é esse, Quando Não Somos Culpados. Ele já está na 2ª edição e tem sido uma bênção para muitas pessoas que têm adquirido esse material. Tanto no Brasil como na Europa, nos Estados Unidos, muitas pessoas estão adquirindo, muitas pessoas estão mandando mensagem falando que esse livro tem feito muitas coisas positivas em suas vidas e com certeza você adquirindo esse livro vai receber também uma boa reflexão e uma boa leitura. Quando Não Somos Culpados. Na descrição aqui vai estar o meu contato, os meus e-mails e você pode adquirir por lá também. O segundo livro que eu tenho para apresentar para vocês é História da Igreja, que também tem sido uma bênção, está na 2ª edição e recentemente muitas pessoas têm falado muito a respeito desse livro porque ele é bem sucinto e bem direto com relação à história da igreja. Então você que quer conhecer um pouco mais sobre a história da igreja, desde o seu surgimento até os dias atuais, você não pode deixar de adquirir esse livro também, História da Igreja. E o terceiro lançamento, que eu lancei agora esse mês que passou, História de Israel, que também tem sido um livro bacana e muitas pessoas têm falado muito bem desse material aqui, desse livro aqui, tá joia? Todos os livros, os meus 3 livros, você adquire aqui na descrição, no WhatsApp e nos e-mails, e eu vou responder pessoalmente para você se adquirir esse livro, como também os demais, tá joia? E uma outra coisa interessante que eu quero divulgar e compartilhar com vocês é que muitas pessoas que veem eu publicando os meus livros, elas perguntam para mim que elas também desejam publicar os seus livros. E recentemente eu iniciei um projeto, Projeto Educação Cristã, que tem como finalidade apoiar pessoas que querem publicar o seu livro. E eu, inclusive, já publiquei livro de um amigo, do meu amigo pastor Francisco Chagas, que é A Psiquiatria na Visão de Deus. Ele é um livro sucinto sobre um assunto extremamente desafiador, com o selo aqui, ó, Editora Educação Cristã, que é a editora que Deus nos abençoou para administrar e para cuidar a partir de então. Então você que quer publicar o seu livro, entre em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar você a publicar o seu livro também, tá joia? Pois bem, como eu havia dito, muitas pessoas vivem respeitando o tempo e se esquecem de que algumas coisas não são alcançadas respeitando o tempo, mas muito pelo contrário. Ao invés de respeitar o tempo, determinadas coisas precisam que você tenha uma postura de atitude diante das coisas e dos desejos que você tem, né? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Para todas as coisas há um tempo determinado, e todo propósito abaixo do céu tem o seu tempo. Engraçado é que muitas pessoas elas pegam esse texto, elas isolam esse texto que nós acabamos de ler e colocam empecilhos em muitas coisas que elas mesmas desejam. Trabalho, faculdade, relacionamento, viagem para o exterior, mudança de cidade, uma série de coisas. E quando essas pessoas não têm força em si e não têm disposição em si para ir em busca disso, elas começam a usar esse argumento: há um tempo para todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um tempo para todas as coisas, e não é bem assim. Se a gente colocar como todos os nossos desejos e os nossos desafios é algo que está debaixo de uma situação de tempo que depende de Deus, a gente não vai chegar a lugar algum. Existem coisas, sim, como as coisas naturais, que carecem de tempo, que precisa de tempo. Por exemplo, existem determinadas
frutas, flores, legumes que têm a estação certa para dar o seu fruto. Mas isso não depende de mim, isso depende de uma situação natural. É por isso que nós temos as estações. Embora nós sabemos que nos dias de hoje isso não mais limita o homem, porque o homem criou agrotóxicos para que todas as frutas, plantas, legumes deem seu fruto em todo o tempo, né? Mas se nós seguirmos uma questão natural, nós vamos entender que existem as estações, como primavera, verão, outono e inverno. Isso não depende de mim, isso é uma coisa que Deus estabeleceu desde o princípio. Agora, existem coisas sim que dependem de mim. Não existe essa coisa, um tempo para todas as coisas. Não, eu sou o Senhor do tempo. Eu tenho o horário certo para levantar, para acordar. Eu tenho o horário certo para ir para a empresa ou para fazer minhas obrigações. Eu tenho o horário certo para fazer as minhas refeições diárias. Eu tenho um horário certo para eu poder descansar, para no outro dia, permitindo Deus, acordar disposto para um novo dia de trabalho. Eu tenho as minhas obrigações e o meu tempo. Eu sou o Senhor. Agora, para os nossos desafios, nós temos que encarar do mesmo modo. Nós não podemos ficar inerte à situação esperando o tempo. Mas a palavra de Deus diz que é um tempo para todas as coisas. Há tempo para isso, há tempo para aquilo. Não importa, você tem que julgar. Pera lá, existe uma coisa que depende de mim. Preciso ter uma atitude diante de uma situação. Eu vou esperar esse tempo ou eu vou pensar formas e buscar em Deus, é claro, maneiras de resolver determinada situação no tempo determinado que eu tenho para realizar. Por exemplo, relacionamentos. A gente vê muito isso nessa coisa de relacionamento, virou moda essa coisa, eu prefiro esperar, eu resolvi esperar e assim vai. Virou moda, né? Infelizmente muitas coisas viram modismo no meio cristão, infelizmente. As pessoas elas recebem uma proposta de alguém e ao invés de ser bem sincera com essa pessoa responde, olha, eu vou esperar em Deus, eu vou esperar em Deus, eu vou esperar em Deus, né? A pessoa, ela a vida inteira só se relacionou com gente que não presta, a vida inteira só se relacionou com pessoas por aparência, a vida inteira só se relacionou com pessoas por uma situação e só tomou porrada na vida, não deu certo com ninguém e depois de a vida inteira agora não, agora eu resolvi esperar em Deus. Mas esperar em Deus o quê? O que que Deus vai criar? O que que Deus vai mandar, né? Às vezes a pessoa que está aí de interesse à sua vida é a pessoa certa para você. Mas você realmente está esperando em Deus ou você está esperando alguém que te agrade? Não é verdade? Para pensar um pouco. Seja sincera consigo mesmo, seja sincero com você mesmo. É mais justo você falar para a pessoa, olha, eu não tenho interesse nesse momento quero ficar só e é assim que está certo. Do que essa falácia, eu estou esperando em Deus, eu vou esperar em Deus. Poxa, isso não existe. Você decide, é você. Agora, se você a vida inteira só quer decidir por aparência, por situações e por comodidades, aí é um problema seu. Não venha colocar Deus nessa coisa de que está esperando em Deus, que você não está esperando em Deus coisa nenhuma. Você está esperando alguém que te agrade os seus olhos e ponto final. Seja sincero consigo mesmo. Então as pessoas usam muito esse argumento do tempo. Da mesma forma para a faculdade, para trabalho, a pessoa quer trabalhar numa empresa melhor, mas não lê um livro, não estuda, não se prepara, não faz nada de diferente. Então não viva respeitando o tempo. Tome uma atitude, faça alguma coisa que com certeza a sua vida sim vai mudar a partir do momento que você começar a fazer alguma coisa. E não ficar nessa aí de, eu vou esperar a vontade de Deus, a vontade disso e a vontade daquilo, sendo que a pessoa não entendeu, não entendeu nada do texto que nós lemos aqui. Então nós temos que ter essa postura diferente, essa postura de entender sim o tempo, que há tempo, há determinadas coisas que sim precisa-se de um tempo, coisas que não dependem de mim, essas sim, coisas que dependem exclusivamente de Deus, ok, isso tem um tempo pré-estabelecido por Ele desde o início, mas existem coisas que só dependem de mim, não tem essa de tempo, ou eu faço ou eu não faço, ou eu vou ou eu não vou, ou eu quero ou eu não quero, simples assim. Então não viva respeitando o tempo. Se você quer abrir o seu negócio, cara, trabalha direitinho lá, faz as coisas como tem que ser, certas, corretas, e vai para cima. Faz, coloca na mão de Deus e vai. Você quer fazer aquela viagem para o exterior, quer se mudar, puxa, o Brasil não está legal para mim, eu vou para outros países, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para outro lugar.
Trabalha, faz aí a sua situação financeira, a sua reserva e vai, coloca na mão de Deus e vai. Não fica nessa de tempo, que o tempo está passando e você não está fazendo absolutamente nada. Se você não tem uma postura diferente, não entender, não abrir a mente e esquecer de fato o que muitas igrejas e religiões ficam pregando por aí, que muitas igrejas e muitas religiões não querem que você cresça, e se você ficar um alienado, você vai ficar aí na mesma enquanto as outras pessoas vão crescer. Enquanto você não mudar essa postura, você vai ficar por aí. Então, meu irmão, vamos para cima, não tem essa de tempo, vamos produzir, vamos criar, vamos estabelecer situações, nós vamos para cima. Independente se está chovendo, se está sol, se está frio. Isso aí sim, é Deus que determina, mas existem coisas que somos nós. Nós temos que fazer, nós temos que avançar. Fique com essa reflexão e lembrando, qualquer um dos meus livros você consegue informações aqui na descrição. Tem o meu telefone, tem os meus e-mails. E você que também quer escrever o seu livro, entre em contato com a gente e a gente produz o livro para você. E só para a gente não encerrar agora, eu vou só ler uma frase que eu tenho, que eu gosto muito, que é a seguinte: a vida é como um carro numa rodovia. Se acelerar demais, acabará errando a entrada de destino e chegará a lugares que não desejou estar. E terá um longo percurso para voltar. Porém, se desacelerar demais, verá outras pessoas passarem à sua frente. E quando chegar na entrada de destino, estará congestionada. Mas, se acelerar no tempo certo, terá condições de ver a entrada de destino, não errará o caminho e chegará onde desejou estar. Ou seja, a questão não é esperar, a questão é acelerar no tempo certo. Fique com essa reflexão. Deus em Cristo abençoe a sua vida.